Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é André Garcia, sou diretor da ASP e, com muita satisfação, dou continuidade aqui ao nosso mês da advocacia. É uma alegria recebê-los para mais um evento. Já são 20 eventos online que a gente tem tido a honra de poder realizar nesse mês, oferecendo muito conhecimento jurídico, acadêmico, e também em vários campos com inovações tecnológicas, diversidade, várias áreas de interesse da advocacia, e realmente é uma satisfação para a ASP poder contar com a participação e interesse de tantas pessoas, como hoje temos conosco aqui, são mais de 600 inscritos, quase 700 inscritos participando conosco aqui desse webinário. Reforço aqui a mensagem inicial do vídeo, pedindo para que os associados e associadas participem do nosso censo da diversidade, é algo muito importante para que nós tenhamos realmente a dimensão completa daquilo que os nossos associados e associadas precisam que a ASP faça por nós. E lembrando que o mês da advocacia vai até o dia 31, ainda temos muitos eventos gratuitos que serão realizados até lá, então convido todos para que entrem no site da associação, na asp.org.br, e lá se inscrevam realmente. Mas não vou me alongar nessa fase inicial, quero já passar para a doutora Luísa, mas não sem antes fazer uma rápida apresentação para a nossa palestra, que será a respeito de um tema tão importante nesse momento tão difícil que vivemos e com tantas novidades no exercício profissional, e será tratada aqui da advocacia do futuro, desafios e oportunidades, tratando especificamente gestão de tempo e qualidade de vida pela doutora Luísa Comar, que é advogada, formada pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, especialista em administração pública pela AVM, Faculdade Integrada, especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, mestrando em Direito pela Escola Paulista de Direito, psicanalista pela Faculdade de Ciência e Teologia, life coach, líder e career coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Por esse currículo já podemos ter uma alta expectativa a respeito daquilo que nos será oferecido hoje. Confesso que eu mesmo venho para essa palestra com um caderninho com anotações que eu preciso realmente melhorar a gestão do meu tempo na pandemia. Aqui a gente vinha conversando um pouquinho antes do início, como tudo foi alterado, né? No home office, como que a gente começou a trabalhar talvez até muito mais do que antes, mas não vou me adiantar a respeito das minhas dúvidas, vamos passar a palavra para a doutora Luísa Comar, a quem agradeço muitíssimo pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, doutora Luísa. Boa noite, doutor André, boa noite a todos que aqui conosco estão. Gostaria de começar agradecendo a honra de estar participando do mês da advocacia promovido para a ASP. Com certeza é uma grande alegria para mim estar participando desse mês, de todos esses eventos, de poder contribuir com uma instituição que tanto faz pela nossa advocacia. Para mim é uma verdadeira honra, muito obrigada. Pessoal, a gente fala, né, a advocacia do futuro, e a verdade é que com a pandemia, a advocacia do futuro, aquela advocacia que a gente imaginava para ali o final dos anos 2020, veio parar em 2020, foi antecipado de diversas maneiras. Todas as questões tecnológicas que a gente imaginava que iriam acontecer, aconteceram de uma maneira muito mais rápida. Com isso também a advocacia e possibilidades que a gente via para a advocacia no futuro também foram antecipadas. Inclusive, muitas tendências de mercado que já vinham ali se mostrando também ganharam forças em um momento em que muitas vezes o judicializar não era a melhor opção, uma vez que tinham ali muitas questões e instabilidades, me desculpem, ligadas ao judiciário. Nesse sentido, não foi só a gestão de processos que precisou passar
por uma transformação e uma atualização. A nossa gestão do tempo também precisou ser revista. Afinal de contas, nós não íamos mais para o escritório, mas o escritório veio até nós. Muitos de nós ainda estão em casa, ainda estão trabalhando de home office, e isso significou um grande impacto nas nossas vidas, nos nossos resultados profissionais. Alguns desses impactos foram altamente positivos, mas um desses impactos em particular foi extremamente nocivo, que foi a perda da nossa qualidade de vida. Essa é a verdade. Muitos colegas advogados tiveram dificuldades em saber separar ainda mais o pessoal do profissional. Conversava aqui com o doutor André, não sei se isso acontece ainda hoje nas graduações. Se acontece, conta aqui pra gente, você que é mais novo, aí doutor André fica à vontade para me interromper, para falar, Luísa, estão falando que ainda falam isso, mas na nossa época existia muito aquela história assim, advogado não tem vida, advogado não tem advogado tem prazo, né? Novamente, não sei se isso ainda é dito, na minha época era muito dito, e a gente acabou se condicionando a isso, a não termos uma agenda e a vivermos uma agenda reativa, ser proativa e responsável pela condução do seu tempo, e você passa a viver a agenda do outro, seja ele o seu sócio, seja ele o cliente, seja ele um parceiro. Veja bem, existem algumas situações que, diferente de outras carreiras, o advogado, ele de fato precisa lidar e muitas vezes condicionar a sua gestão de tempo à própria questão do judiciário. Afinal de contas, uma audiência foi marcada, você não vai falar, então, doutor juiz, sabe o que é excelentíssimo? Não dá para mim nesse horário, porque eu fiz minha agenda e nesse horário é horário de peticionamento. Não, aí você se adequa. Mas, de maneira geral, o que a gente faz é não se adequar somente a essa situação. A gente se adequa a todas. E é como se falar não fosse um grande pecado na advocacia. Afinal de contas, eu tenho que estar sempre disposto, eu tenho que estar sempre disposta, sempre pronta para poder atender ao meu cliente. E aí a gente começa a confundir o que de fato é um bom atendimento ao cliente e o que é de fato estabelecer limites, porque você pode estabelecer limites e ainda ter um bom atendimento ao cliente. Mas antes da gente mergulhar ainda mais nessa questão da agenda e de como vocês podem ter resultados e qualidade de vida, nós vamos dar vários passinhos atrás. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês nesse momento. Compartilhou aí certinho, perfeito. E nós vamos começar, então, a falar de fato sobre a questão da qualidade de vida e do equilíbrio. Aqui, nós temos aí a junção de várias ferramentas que eu fui estudando ao longo dos anos, e nós temos aquilo que eu chamo de mapa do planejamento de carreira, que é o que a gente utiliza, né? Que é o que eu utilizo, que parte justamente do pressuposto que a nossa vida profissional, como vocês podem muito bem visualizar aqui no centro, a nossa carreira, ela é, na verdade, 1/12 da nossa vida como um todo. O que é essa nossa vida como um todo? Se alguém aí já passou por algum processo de coaching, se alguém aí já teve algum contato, essas áreas são as áreas que a gente tem dentro de uma roda da vida, que é justamente a nossa vida como um todo, com todas as áreas que são importantes para que nós possamos ter um desenvolvimento saudável, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas. E isso é extremamente importante porque não adianta você construir, certo, uma carreira que faça muito sentido no âmbito profissional, mas que ela não se encaixa com o restante da sua vida. Que, de repente, você está trabalhando horas a mais e você não está conseguindo cuidar da sua saúde, que você, infelizmente, não está tendo tempo para se desenvolver intelectualmente. A gente sabe que a advocacia é uma carreira extremamente que se atualiza muito rápido, né? Ela é extremamente mutável, então a gente precisa estar sempre se atualizando. E aí, aqui nesse momento, nós vamos começar a fazer um trabalho justamente de entender como nós estamos cuidando dessas 12 áreas das nossas vidas, porque não adianta eu ter novamente um bom plano de carreira e uma agenda que das 8 às 18 ela está organizada, se o que acontece das 18 às 8, na verdade, é uma bagunça, é um caos. Eu chego em casa, mas eu não descanso, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para o relacionamento amoroso. Uma vez, gente, há muito tempo atrás, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com essa parte do coaching jurídico,
Um colega advogado me perguntou, Luísa, mas é porque eu queria muito que meu escritório desse certo. Você acha que eu devo largar da minha namorada? E eu fiquei assim, exatamente qual é a conexão de que uma área da sua vida precisa se sobrepor a outra dessa maneira? Vocês lembram quando a gente estudou direitos humanos? Vocês lembram disso na faculdade? Aqui a gente pode usar mais ou menos a mesma analogia. Todas as áreas são importantes. Em alguns momentos, nós vamos entender que uma delas vai ter mais atenção, mas não quer dizer que eu vou negar as outras. Vocês que estão aqui no mês da advocacia, com certeza a gente está priorizando o aprendizado, a gente está priorizando o desenvolvimento da carreira. Mas não quer dizer que vocês vão passar um mês, porque vocês estão vindo aqui acompanhar os eventos ao longo do dia e à noite, vocês vão passar um mês sem dar um telefonema para alguém da sua família, que vocês vão passar um mês sem fazer uma atividade física. Essas áreas não são excludentes. E se a gente não entende que elas não são excludentes, a gente vive falando o seguinte, mas sabe o que é? Eu não vou, não, sair com os meus amigos porque eu estou muito cansado. Eu não vou na academia, não, porque eu vou dormir mais 1 hora. Então, é como se o tempo inteiro alguma coisa estivesse ficando para trás. Novamente, o equilíbrio pressupõe, o equilíbrio na nossa vida, que em alguns momentos uma área vai ser mais cuidada do que a outra. Só que isso não significa a anulação de nenhuma dessas áreas, certo? E aí, então, vocês, acredito, já estão com o material de apoio, fiquem muito à vontade para ir anotando. Façam mais ou menos a seguinte ideia. De 0 a 10, o quanto que hoje eu tenho cuidado da minha saúde? O quanto que hoje eu tenho me dedicado a alguns aspectos importantes que levam a uma boa saúde física, a uma boa disposição. E aqui você pode colocar a qualidade do seu sono, a sua alimentação, se você tem feito atividade física. E aí você vai falar, olha, eu tô com 5, eu tô com 6, eu tô com 4, eu tô com 10. É muito importante que aqui você trabalhe o não julgamento. Você não está aqui para se julgar, você está aqui para se conhecer e a partir daí você conseguir ir evoluindo dentro da sua gestão do tempo, porque isso é gestão do tempo, tá bom, pessoal? Gestão do tempo é vocês entenderem o que precisa ser feito para depois colocar na agenda. Não é simplesmente eu ir colocando um monte de afazeres na agenda sem entender o nexo de causalidade que existe entre esses projetos, que existem entre essas tarefas. Eu preciso saber por que elas são importantes e por que elas se combinam da maneira como elas se combinam. Bom, aí nós temos o desenvolvimento intelectual, que é justamente o quanto que você tem estudado, o quanto você tem se destacado nessa área, o quanto você tem buscado os estudos. E aqui é muito importante a gente evitar uma coisa que a gente chama de síndrome da boa aluna. Não sei se aí vocês já escutaram falar, a síndrome da boa aluna, que muitas vezes vem no feminino, assim como a síndrome da impostora, porque mais mulheres sofrem dessas síndromes do que os homens. Essa síndrome, que novamente homens também podem ter, nós estamos aqui falando no feminino, porque costuma, certo, aparecer mais em mais mulheres reclamam disso, é uma síndrome que está muito ligada à insegurança. E aí, gente, no começo da pandemia, insegurança tem muito a ver com instabilidade, né? O que vai acontecer no futuro, não tenho certeza. E no começo da pandemia, o que a gente fez? Quem aí não trabalhou 12, 14 horas por dia e usou as outras horas para dormir? Não, para fazer um curso. Gente, teve gente que comprou curso de tudo, entendeu? Até de como trabalhar na NASA, porque vai que... E aí a pessoa desenvolveu competências técnicas, competências comportamentais, e ela foi desenvolvendo. Isso é perigoso. Quando eu falo desenvolvimento intelectual, eu estou falando de um estudo centrado, um estudo focado, eu entender qual é a minha área de atuação, no que eu estou precisando melhorar. É uma competência técnica? Tudo bem, vou fazer um curso que vai me aprimorar nessa competência técnica. É uma competência comportamental? Perfeito, vou me desenvolver nas competências comportamentais. É importante que você tenha momentos para estudar, mas lembre-se, não é sair para estudando tudo que tem à sua frente, é estudar o que faz sentido. Então, novamente, também, você pode colocar aí a sua nota de 0 a 10, fazer essa avaliação, quem sabe aí já colocar os próximos cursos que você quer fazer, sempre com muito foco.
O lazer, né? Quando a gente vem para um bate-papo como que nós estamos tendo aqui sobre qualidade de vida, gestão do tempo, mas dentro de um contexto extremamente profissional, como é a ASP, as pessoas pensam, gente, será que ela escreveu errado? Lazer, né? Só pode estar equivocado isso, mas não. Vocês precisam de momentos para descansar. Quando você se permite descansar, seja dormindo, seja realizando um hobby, seja fazendo aquilo que você gosta de fazer para descansar, você ativa áreas importantes no seu cérebro. Você permite que a criatividade dê espaço. Você já deve ter passado por isso. Você fica ali estudando aquele processo, procurando a tese ideal, e você fica dias, você fica horas. Quanto mais você fica, pior parece que está a situação, menos você acha, entendeu? Aonde você queria fundamentar. E aí, você vai dormir. Você vai tomar um banho. Gente, quem nunca teve ideias no banho, entendeu? Isso não é por algum acaso. Isso justamente acontece porque é o momento que você se permite desligar algumas áreas do seu cérebro. Se você nunca está desligando, se você nunca está descansando, tem grande chance de, além de você estar extremamente cansado, o que pode gerar depois várias questões emocionais, ainda tem que você não está operando com capacidade máxima. Imagina o seu computador. Você abre 200 páginas, entendeu? Vários programas pesados. Ele não começa a travar? Chega uma hora que ele trava, ele tem um limite, independente do quão bom seja o seu computador, ele tem um limite. O nosso cérebro também tem esse limite, e a gente precisa, então, quando a gente for lá falar da nossa agenda, colocar esses momentos aí de lazer. A parte dos recursos financeiros está muito ligada à maneira como você gerencia o seu dinheiro. Você também precisa ter momento para isso. Tem muito colega que trabalha, chega no final do mês e fala assim, eu não vi o meu dinheiro. Mas eu te pergunto, você tem um planejamento financeiro? Você sabe quanto você tem que ganhar por mês? Você está fazendo investimentos futuros? Isso faz parte da qualidade de vida, porque o colega advogado que está trabalhando, mas não está vendo retorno financeiro, ele não tem qualidade de vida porque ele se sente frustrado. Independente até mesmo dele ter momentos de descanso, ele se sente frustrado por ele não ter esse controle financeiro. Então, isso é muito importante. Depois, logo embaixo, nós temos a questão da contribuição social, que está intimamente ligada à maneira como eu me relaciono com a minha comunidade, a maneira como eu pertenço ao meu local, aonde eu estou, a como eu posso ajudar as pessoas. Isso é muito importante porque muitas vezes quando a gente olha para a nossa carreira na advocacia, a gente fica tão preso dentro do universo do escritório, dentro do universo das nossas demandas, que a gente também vai se perdendo um pouco do que acontece à nossa volta. E isso não é saudável, nem para a gente enquanto pessoa, nem para a gente enquanto profissional. Então, é extremamente importante que vocês tenham sim na agenda de vocês um momento para poder contribuir de alguma maneira, poder participar de alguma maneira. Isso faz toda a diferença. Depois, nós temos aí os relacionamentos, o relacionamento familiar, o relacionamento social, o relacionamento amoroso, que também precisam estar na nossa agenda e que precisam também ser o nosso foco. A gente também precisa cuidar disso. Vamos lembrar, gente, nós somos um animal social. A gente gosta, na verdade, não só a gente gosta, a gente precisa socializar para se formar. A gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende tudo que a gente aprende através do outro, com o outro. Por mais autodidata que você seja, você com certeza aprendeu muitas coisas com outras pessoas. Então, essas relações mais próximas, elas são importantes para o seu desenvolvimento. Desenvolvimento esse que com certeza vai te ajudar no direito, que vai te ajudar ao longo da sua advocacia. O equilíbrio emocional, a gente cuidar do equilíbrio emocional, pode ser atividade física, é ótimo para o equilíbrio emocional, a própria questão da espiritualidade, da fé também é muito importante, mas aqui no equilíbrio emocional, uma coisa que a gente precisa entender é que a gente não vai estar bem o tempo inteiro. Muitas pessoas confundem o equilíbrio emocional com não sentir nada. Então, eu não sinto nada, eu estou o tempo inteiro aqui plena, o tempo inteiro equilibrada, não existe nenhum tipo de oscilação. E a gente já sabe hoje em dia que, na verdade, se você não tem oscilação nenhuma nunca, você está realmente com um grande problema. Porque o normal do ser humano
é ter os gatilhos que vão despertar as diferentes emoções. O verdadeiro equilíbrio emocional, o verdadeiro controle emocional, então, não é não sentir nada, mas eu entender quais são esses gatilhos para, então, poder lidar de uma maneira mais satisfatória com eles. Por exemplo, gente, quem não fica muito feliz quando lê procedente, entendeu? Tipo assim, entendeu? É hoje. Agora, você lê procedente, já não fica feliz. Só que é uma diferença você falar assim, olha, eu tenho uma frustração quando eu recebo esse tipo de notícia, mas tudo bem, eu vou buscar melhorar e vou entender. Outra coisa é você já sai da sua sala, já briga com a secretária, com o estagiário, chega em casa, briga com quem está em casa. Ô, peraí, cadê o equilíbrio emocional? Você se frustrar e entender por que aquilo é frustrante, não abala o seu equilíbrio emocional. Agora, você não canalizar isso de uma maneira positiva, isso com certeza é um sinal de problema também. A felicidade, gente, a gente precisa entender para estar construindo, ó, veja bem, por que nós estamos falando de tudo isso? Vamos lembrar, nós estamos aqui para falar de gestão do tempo e qualidade de vida, sempre com foco em produzir uma advocacia produtiva. E é por isso que eu preciso analisar todas essas áreas, porque é o equilíbrio dessas áreas que vai me trazer, então, a qualidade de vida, tá bom? Quando eu falo de felicidade, muitas pessoas pensam que, eu sou feliz o tempo inteiro. Sabe quase um comercial de margarina, gente? Aquela coisa assim, todo mundo muito feliz, papai, mamãe, filhinho. Gente, até o cachorro dessas pessoas do comercial é super normal. Eu tenho certeza que se vocês têm pets em casa, filhos caninos, filhos gatos, vocês sabem que eles não são muito normais, né? Os nossos não são, só da televisão que é. Se você for esperar, tá tudo perfeito para você falar assim, nossa, eu estou feliz, existe uma grande chance de você nunca conhecer a verdadeira felicidade. Se você for esperar só os procedentes, os deferidos da vida, vai ser muito difícil que você consiga construir uma advocacia que faça sentido para você, porque você vai estar o tempo inteiro sentindo que falta algo. E o que falta? É a perfeição que você esperava que fosse a sua advocacia e a sua vida. E, infelizmente, nem a sua advocacia, nem a sua vida serão perfeitas, porque o perfeito não existe. O que existe é uma contínua construção, é uma busca contínua por aperfeiçoamento, por melhoria. Isso existe. E é com isso que você deve, é nisso que você deve buscar a sua felicidade, é com isso que você deve contar para ser feliz, com a sua melhoria, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Talvez a gente tenha aqui um bom número de jovens advogados, não sei. A verdade é que a gente sai da faculdade e acha que no primeiro ano, assim, né? A vida está feita. Hoje eu sei que o primeiro ano, na verdade, é quase um sexto ano, entendeu? Que você vai entender que você formou, você vai entender o que aconteceu, você vai entender quais são os próximos passos. E se você for condicionar a sua felicidade a um X número de clientes, a Y número de faturamentos, existe chance de você se frustrar. Luísa, mas eu não tenho que estabelecer metas? Claro que tem, mas estabeleça metas realistas, estabeleça metas que podem ser cumpridas. E dentro desse conceito dessas metas, crie aquilo que a gente chama de metinhas. Então, eu tenho uma meta para o primeiro ano, divida ao longo dos 12 meses, ao longo dos 2 semestres, como você preferir, mas de maneira que você tanto tenha uma meta que te motiva e que te ajuda a entender o seu desempenho, mas que não seja uma meta que não seja realista, que vai servir muito mais para você se frustrar do que para você conseguir, de fato, alcançar aquilo que você deseja. A espiritualidade, aqui nós não estamos nem falando necessariamente de fé ou de religião, nós estamos falando da maneira como você se enxerga no mundo, como você entende, certo, as relações que existem no mundo entre os seres humanos. É muito importante que você pratique isso, se você acredita nisso, porque com certeza esse é um item que ajuda você a se fortalecer para os seus desafios. Bom, nós estamos aqui agora chegando ao final de um ponto importante do nosso bate-papo, que é justamente a questão ligada ao equilíbrio e à qualidade de vida, certo? Então, é a hora que a gente começa a entender, então, que a nossa carreira, que a nossa advocacia é uma parte de toda a nossa vida. E que se eu quero ser mais feliz na minha carreira, mais produtiva na minha carreira e ter qualidade de vida dentro da minha carreira, eu preciso trazer todos esses outros elementos, porque eu vou, tudo bem, trabalhar das 8 às 18, das 9 às 19, às vezes na advocacia das 8 às 22, né? Quem nunca? Mas acontece que eu tenho uma vida fora da advocacia, eu tenho uma vida que faz parte, que junto com a advocacia forma a minha vida como um todo, e isso me faz
extremamente feliz. Certo? Espero que vocês estejam gostando, fiquem à vontade para ir mandando dúvidas, ao final nós vamos ter aí um momento para poder responder as dúvidas, tá bom? Bom, e aí então a gente continua agora explicando um pouco mais sobre essa que é a metodologia. Entendam então, eu tenho a minha vida, certo? A minha vida ela serve sim de base para a minha carreira, porque a minha carreira ela tem que acompanhar o que eu espero da minha vida, elas não podem ir para ambientes, para cenários, para pontos que sejam divergentes. Só que diferente da vida, que eu tenho várias coisas, várias áreas, na carreira, vocês percebem, nós temos um espaço em branco, diferente do negócio, do plano de negócios, que eu também tenho dividido. Por quê? Porque o nosso entendimento, certo, é que nós temos uma carreira, que a nossa carreira é a nossa jornada profissional. E dentro dessa jornada profissional, eu posso sim ter vários negócios, certo? Eu vou ter vários negócios considerando o que eu espero alcançar com a minha carreira. Essa é uma mudança bem grande que vem acontecendo dentro das carreiras jurídicas, viu, pessoal? Por quê? Antigamente, quando você se formava e você ia começar a atuar, você ia trabalhar em um escritório, você ia pôr o seu escritório, e a expectativa é que o colega advogado ficasse naquele escritório o resto da sua vida. Sendo assim, o conceito de carreira, que é essa estrada, que é essa jornada, que é esse caminhar, e o conceito do escritório acabavam sendo a mesma coisa na prática. Por quê? Porque a gente não imaginava que teríamos aí outros projetos. Inclusive, era um pouco mal visto. Você imagina, a menos, é claro, que você combinasse a advocacia com a docência ou com algum concurso, isso sempre foi muito bem aceito, mas se você combinasse, eu sou advogada e tenho uma loja, uma franquia. Eu sou advogado e tenho um e-commerce. Isso passava a ser muito mal visto, porque as pessoas vão pensar, gente, acho que ele não é, ou ele ou ela não é uma boa advogada, né? Porque tem que fazer outras coisas. Agora, com as novas gerações, com a geração Y, com a geração Z, com certeza a geração Alfa, a gente também tem uma grande expectativa que ela venha nesse sentido, a gente tem buscado cada vez mais a autorrealização com a nossa carreira. E por conta disso, a gente tem se permitido imaginar que podemos ter mais de um negócio. Claro, sempre respeitando a ética, sempre respeitando o bom senso, sempre respeitando a diferença e o distanciamento das atividades, mas é possível que a colega advogado tenha, certo? Mais de um negócio. E aí, colocando aí mais uma dificuldade na nossa gestão do tempo, na nossa qualidade de vida, quanto mais negócios eu vier a ter, mais cuidado eu vou ter que ter na minha agenda para equilibrar tudo isso. Não é certo, não é errado. O que eu quero dizer é, vai ser certo se for certo para a sua realidade, se for certo para aquilo que você acredita, que você busca. Então, esse quadro é de extrema importância para que a gente entenda essa conexão. Tudo parte de você enquanto indivíduo. E a partir desse indivíduo vai existir o indivíduo filho, vai existir o indivíduo marido, vai existir o indivíduo advogado, pode existir outras atividades profissionais. Só que tudo isso vai compor você. E por conta disso, precisa estar em equilíbrio. É necessário que haja esse equilíbrio para que, então, a gente fale de qualidade de vida. Porque, caso contrário, o que você vai ter vai ser um monte de atividade, um monte de papéis, um monte de compromissos, muitas vezes executados de maneira péssima. Por quê? Porque eu não me preparei para nenhum deles. Muitas vezes eu tenho dificuldade em ver o impacto positivo ou negativo deles na minha vida. Então, aqui é muito sobre autoconhecimento também. Além de planejamento, além de plano, nós estamos falando sobre autoconhecimento, porque a qualidade de vida vem do autoconhecimento. É através do autoconhecimento que eu consigo entender o que é importante para mim em cada uma dessas áreas, o que é importante para mim aqui e como que eu vou fazer essa organização, de repente, dos diversos projetos que eu venha a ter dentro da minha carreira, certo? Lembrando que nós temos uma carreira
mas ela pode ter vários formatos, dependendo de como eu vou lidar com os negócios que existem dentro da minha carreira. E isso é algo que costuma também tirar o sono de muitos colegas advogados, que costuma trazer uma grande instabilidade, que é justamente não entender como se preparar para a sua carreira. Um ponto importante aqui é você entender se você tem uma carreira no formato em Y, no formato em W, no formato em T, ou até mesmo, se a gente está diante já da carreira Slash, que é um formato de carreira mais novo. A carreira em T é a carreira que a gente fala muito pautada pela multidisciplinariedade, né? Então, imaginem, nós temos aqui a letra T. Então, eu tenho a advocacia, eu tenho o escritório de advocacia, é a minha base, e eu vou desenvolver múltiplas competências para que eu possa estar aí advogando, entregando o meu melhor. Então, eu vou desenvolver competências desde a área técnica até a área comportamental, até a própria área de gestão, porque eu falo, gente, a gente precisa entender que o escritório de advocacia é um negócio, é uma empresa. Então, não existe mais eu advogar hoje e não saber fazer gestão financeira, eu advogar hoje e não saber mais fazer gestão de marketing. São temas que são, de fato, muito importantes. Aí a gente tem a carreira em Y e em W, que eu vou até pedir licença para falar das duas juntas, porque muitas pessoas já acusam, por assim dizer, apontam a carreira em W como uma consequência da carreira em Y. E quando a gente tem a carreira em Y, então, eu tenho a base, certo? Eu começo como generalista, com o passar do tempo eu vou me aperfeiçoando, eu vou melhorando, eu vou evoluindo, e normalmente, se a carreira em T está mais ligada ao profissional liberal, a carreira em Y e W é mais vista dentro dos escritórios de advocacia, porque chega um momento que eu vou ser convidada a escolher para que área eu vou. Eu vou mais para a área administrativa, eu vou mais para a área jurídica, dentro da área jurídica eu vou trabalhar mais nos bastidores, na parte do peticionamento, não, eu vou fazer mais a parte de audiência, de atendimento ao cliente, porque são competências diferentes que serão exigidas de mim. Inclusive, pensando aqui, ó, desenvolvimento intelectual, vale a pena você entender qual é a carreira que você quer, qual que é o tipo de carreira que você tem, quais são os negócios que você tem para você novamente estudar as coisas corretas. A carreira em W, como eu disse, é uma consequência da carreira em Y e já desses momentos mais assim, de uns 5, 6 anos para cá que ela tem ganhado destaque. Por quê? A gente tem se permitido também vivenciar. Então, eu começo no escritório como generalista, passo por uma área e me permito ir para outra antes de me definir e falar, não, eu vou ficar exatamente nessa área. Isso pode acontecer, inclusive, com questões temáticas. Eu vou fazer família ou eu vou fazer penal, né? Apesar que está bem longe, né? Mas eu vou fazer família, eu vou fazer consumidor, entendeu? Eu vou me especializar em alguma determinada área de família ainda. Então, a gente consegue ir elaborando. Por sua vez, a carreira Slash é justamente a carreira que pressupõe um advogado que tem múltiplos projetos profissionais. Por quê? Se a gente pegar a tradução em Slash, uma das possíveis traduções é justamente a tradução do barra. Então, olha, eu sou advogada barra empresária, barra professora, barra alguma outra coisa. Tem um limite de barra? Não, aquilo que for possível para você, aquilo que te fizer sentir prazer com a sua carreira, aquilo que for realmente interessante para o seu dia a dia. Percebam então que quando a gente fala de qualidade de vida, novamente voltando ao tema central do nosso ao tema central do nosso bate-papo, muita gente pensa, vamos fazer agenda, vamos falar sobre meditação, sobre atividade física, alimentação saudável, tudo isso é importante, tudo isso está aqui nesse ponto. Eu acredito que isso seja fundamental, busco trabalhar isso na minha vida, só que não é só isso que vai trazer qualidade de vida. O que vai trazer qualidade, o que vai trazer equilíbrio é pertencimento. É você entender o que você deseja da sua vida, para que você consiga entender o que você deseja da sua carreira e possa desenhar uma advocacia e outros negócios, se for o caso, que façam sentido com tudo isso. É daí que advém a qualidade de vida. Certo? E aí a gente passa aqui para o nosso próximo slide, que é justamente o slide da técnica SMART, para ajudar vocês a criarem os seus objetivos. Porque, como a gente disse, tem muita gente que às vezes erra na criação de meta, né, gente? É uma meta muito curta, ou é uma meta muito comprida, ou é uma meta que não é viável. Então, com essa técnica SMART, vocês vão conseguir criar metas e objetivos para todas aquelas áreas que sejam reais. Uma meta, ela tem que ser específica, então nada de falar, nossa, eu gostaria tanto de ter mais clientes. Não, eu gostaria de ter X mais clientes, entendeu? Eu quero ter mais tantos clientes
Até quando? Isso é importante. Se a gente pegar aqui a letrinha T, de tempo é quando. Então, eu quero ter tantos clientes até dezembro, por exemplo. Aí a gente precisa pensar, né? Esse azinho aí, essa meta, ela é alcançável? Talvez ela seja alcançável, mas eu vou ter que pôr até julho, porque até dezembro não é viável. Luísa, como que eu entendo se ela é viável ou se ela não é viável? Estudo, tá? Aí é importante que você estude o mercado, que você estude o seu escritório, que você olhe o quanto que você conseguiu fazer de conquista de clientes nesse primeiro semestre, quais são as perspectivas para o seu mercado para o segundo semestre. Planejamento não acontece sem estudo, tá bom? Aí essa técnica, essa ferramenta, né, esse objetivo também tem que ser mensurável, quer dizer, eu tenho que conseguir medir ele, que é justamente a criação do passo a passo, a criação dos indicadores de desempenho. E por último, mas não menos importante, esse objetivo tem que ser relevante, pessoal. Por que que ele tem que ser relevante? Porque já é extremamente difícil a gente buscar metas. É difícil porque é desafiador, porque a gente tem medo, porque a gente tem os nossos receios. E se eu não, então, tiver clareza de por que isso é importante, tem muita chance de, infelizmente, eu não conseguir alcançar. Então, é imprescindível que vocês trabalhem esse item da relevância e que vocês entendam por que que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Combinado? Bom, aqui agora eu vou interromper o nosso compartilhamento para a gente conversar de uma outra maneira e a gente já volta aqui. Bom, vamos começar entendendo então o que é gestão do tempo, porque agora nós estamos preparados para esse bate-papo. Agora a gente já entendeu que quando eu vou cuidar do meu tempo, eu estou falando de cuidar de todas aquelas áreas da minha vida, eu estou falando de construir algo que faça sentido. Vamos entender então. Gestão do tempo é tudo, certo? Menos, certo? Agenda. Tem gente que pensa assim, eu vou fazer uma agenda e eu vou ter gestão do tempo. Não. A gestão do tempo é justamente a combinação de todas as minhas prioridades. Para além disso, certo? Existem algumas polêmicas que envolvem a gestão do tempo. E a gente vai começar quebrando essas polêmicas. Luísa, para que eu seja produtiva, eu tenho que trabalhar cada vez mais. Existem, inclusive, algumas técnicas, alguns estudos, alguns livros. Tem que acordar 4 horas da manhã, tem que dormir meia-noite. Pessoal, se vocês pegarem o conceito de produtividade, é você fazer mais com menos. Ou você, pelo menos, fazer aquilo que você faz com menos. Não precisa nem fazer mais, mas se você fizer o que você faz com menos de um determinado recurso, você já está sendo produtiva. Então, quando eu falo de que eu vou ser mais produtiva na minha advocacia, quer dizer que, no mínimo, eu vou continuar produzindo o que eu produzo com menos tempo. Porque se eu produzir mais, mas eu uso mais tempo, não existe ali um aumento de produtividade. Existe um aumento de retorno, de resultados, só que para ter mais resultado, eu usei mais recurso, então não estou sendo produtiva. Então, aqui a gente precisa entender que se você quer ser mais produtiva, você precisa usar melhor o seu tempo. Não é trabalhar mais. Porque tem muita gente que pensa, não, eu vou trabalhar mais. Entendeu? Eu vou dormir menos, que aí é onde começa o desequilíbrio nas áreas da nossa vida. A gente não pode se permitir isso, tá? Então, esse é um ponto muito importante, tá? A gente precisa trabalhar essas questões pertinentes, essas questões ligadas, tá, à produtividade. Um outro ponto muito importante, quando a gente pega e fala da gestão do tempo, diz respeito à ferramenta que a gente vai utilizar. E aí, pessoal, tem muitas ferramentas que são possíveis de serem utilizadas. Nós temos a agenda física, nós temos o planner, nós temos a agenda digital. Então, aqui nós estamos falando das ferramentas, falamos aí de algumas dificuldades que a gente enfrenta em relação ao tempo, e agora nós estamos falando da questão de como gerenciar esse tempo. Eu vou ser muito sincera aqui com vocês, vou contar uma coisa pessoal. Eu sempre adorei o planner. Sempre fui, desde menina, aquela pessoa assim, um lugar maravilhoso para se visitar quando vai a uma nova cidade, a papelaria. Sempre adorei caneta, sempre adorei papel e tive uma grande dificuldade em me desvencilhar do planner. Só que hoje, é a minha opinião, cada um tem que escolher a ferramenta, isso é igual ao software jurídico.
Tem quem ama, tem quem odeia, tem quem usa, tem quem não gosta, então você tem que escolher o que faz sentido para o seu escritório, tá? Na minha vida hoje, eu utilizo a agenda digital, pela facilidade dela, por ela estar sempre à mão no celular, então eu fiz essa opção. Se você ainda usa o planner, ainda usa uma agenda de papel, não tem importância. O problema é que use, tenha disciplina, porque não adianta você ter qualquer que seja a ferramenta e você não alimentá-la. Uma vez, uma parceira falou assim, ai, Luísa, mas tá, eu entendi, mas quem que vai preencher agora toda semana? Você, entendeu? É você que tem que preencher, é você que tem que fazer a sua gestão do tempo, é você que tem que montar a sua agenda. É isso que vai te trazer os retornos, é isso que vai te trazer a gestão, certo? E aí, como que a gente pode, certo, estar organizando essa agenda dentro do digital? Nós temos aí vários aplicativos, várias ferramentas, vários formatos de agenda que vocês podem estar utilizando para estar melhorando essa gestão, tá? Luísa, uma pergunta que acontece muito. Eu preciso ter 2 agendas? Vamos entender, que essa resposta tem muitas variáveis. O que a gente precisa entender, pessoal? Que, em primeiro lugar, você é uma pessoa só. Então, eu, no caso, enquanto Luísa, tenho uma agenda. Se você é profissional liberal, se você não trabalha com outros advogados, se você vai ter uma secretária, mas que ela só vai fazer, certo, a agenda para você, você pode ter uma única agenda, sem problema algum. Na sua agenda, você vai delimitar os blocos, a gente já vai falar um pouco mais sobre os blocos daqui para frente, daqui a pouquinho, lá na frente, mas você pode organizar. Agora, se o seu escritório tem sócios, se você tem muitas pessoas que vão ter acesso à sua agenda, eu recomendo que essa agenda, além de digital, para facilitar as pessoas a entenderem o que está acontecendo no escritório, seja uma agenda do escritório. Então, ali vai constar as obrigações, vai constar os compromissos do escritório. Cada colega advogado, associado, estagiário, sócio, pode ter uma determinada cor naquela agenda, e nós vamos ter, então, os compromissos, de modo que a secretária, ou também cada um, consiga visualizar onde estão todos o tempo inteiro, se deixar tudo ali linkadinho, ou a pessoa consegue só ver a sua própria agenda para aquela semana, tá bom? Essa é uma possibilidade também em relação à agenda. Então, aqui nós já falamos de dificuldades, aprendemos também exatamente como sermos mais produtivas, entendemos o tipo de agenda e aprendemos que somos uma só, porque não adianta eu tenho uma agenda para o escritório, eu tenho uma agenda para mim, eu tenho uma agenda para os meus filhos, eu tenho uma agenda... Não, é uma agenda na qual você vai anotar tudo. Mas aí vem a grande dúvida. Como que eu vou anotar as coisas nessa agenda? Como que eu vou me organizar? E aí eu vou pedir licença para a gente compartilhar novamente a nossa tela aqui, para que a gente bata esse papo. Percebam, isso daqui é um modelo simples de agenda, que inclusive vocês podem aí estar utilizando sem nenhum tipo de problema, tá? E aqui nós temos, então, os dias da semana. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer na hora de organizar a agenda de vocês é fazer uma lista de tudo que precisa estar na sua vida, na sua semana. Então, se eu tenho que levar as crianças na escola, se eu tenho que levar o cachorrinho para passear, se eu tenho que cumprir tantas horas dentro do escritório de trabalho, se eu tenho atividade física, eu vou listar tudo o que eu preciso fazer. No máximo, você pode dividir pessoal e profissional em 2 colunas para não se perder, mas você pode, inclusive, colocar tudo em coluna, nessas 2 colunas, dentro de uma folha 4, tá bom? Não tem nenhum problema em relação a isso. Depois que eu entendi o que eu preciso fazer, eu vou passar a delimitar momentos que são para minha vida pessoal, momentos que são para minha vida profissional. É a primeira distinção que você vai fazer. Então, por exemplo, olha, é minha obrigação levar as crianças na escola, elas entram às 7, 7h15, 7h30, e aí eu sei que eu consigo acordar às 6, se eu for das 6 das 6h10 às 6h50 aqui na academia que tem dentro do meu prédio ou aqui perto, eu já consigo malhar, volto, pego, levo as coisas, enfim, percebam. Então, você vai delimitar o que você precisa fazer. De repente, você vai resolver que até as 9 horas da manhã você vai estar por conta de compromissos pessoais.
Sem problema algum. E aí você vai organizando momentos pessoais e profissionais. Essa é uma primeira distinção importante, tá bom? Luísa, é obrigatório que de segunda a sexta seja sempre igual? Não, porque os dias são diferentes, as semanas são diferentes. Isso daqui é uma previsão, entendam isso. A agenda é uma técnica de meio, ela não é uma técnica de fim. Eu uso a agenda para uma finalidade. Qual que é a finalidade? Qualidade de vida, produtividade, resultados, equilíbrio. O que quer dizer que eu vou montá-la, que eu vou construí-la de uma maneira a alcançar esses resultados, a alcançar esses meus objetivos. Bom, entendi o que é profissional, entendi o que é pessoal, ali de segunda a domingo, tá tudo certo, tá tudo organizado. Como que eu vou fazer agora? Aí a gente começa a pensar nos blocos que nós temos de atividade. Aí agora eu já vou migrar para o profissional, tá bom, pessoal? No pessoal, então, vocês podem ficar mais tranquilos, coloquem as atividades de acordo com aquilo que faz sentido na vida particular de cada um de vocês. Quando a gente vem para a advocacia, existem alguns blocos que, independente do tipo de carreira que você tenha, que você esteja construindo, esses blocos vão existir. Então, são os blocos de resposta, porque normalmente a gente tem muito e-mail, muita mensagem para responder, seja para o cliente fim, seja para o advogado parceiro, seja para o advogado da outra parte, a gente sempre está se comunicando muito, então você pode e deve colocar ali um momento do seu dia para fazer essas respostas, para estar em contato com o exterior, porque essa é uma crítica, uma dúvida que muito advogado tem e que crítica que faz a si mesmo. Eu não saio do celular. Mas lembra que a gente conversou lá atrás sobre não ser reativo, sobre ser o dono da sua agenda? É isso. Eu coloco um momento para responder, eu coloco um momento para ligar. E se a pessoa mandar uma mensagem, mas eu estou no meio do meu bloco, do meu horário de produção jurídica? Gente, a pessoa espera. É claro, gente, a pessoa vai esperar 100% das vezes? Não, nada nessa vida é 100%. Mas se em 95% das vezes você não responder, porque você aprende a entender o que é importante, o que é urgente, você com certeza já vai estar caminhando muito para a qualidade de vida e para a produtividade. Por quê? Você vai saber assimilar, olha, esse é um cliente, é uma causa, é uma demanda, é um problema que eu não posso esperar, porque ele vai sofrer uma perda, ele vai ser prejudicado se eu esperar. Por outro lado, isso daqui dá para esperar 1 hora, 2 horas, que é a hora que eu vou pegar para retornar. Então, você começa a entender como organizar. Lu, estou com muita dúvida de como organizar. Na folha seguinte, vocês têm a resposta. Vamos entender, a gente já volta para lá mais um pouquinho, mas só para que vocês entendam aqui. Essa daqui a gente chama de matriz de Eisenhower, certo? É uma ferramenta que ajuda a gente a entender justamente o que é importante do que é urgente. Não sei se aqui para vocês aparecem, para mim aparece para parar de compartilhar a tela, mas aqui nessa linha, então, tem a importância e aqui tem a urgência. E aí, lembra que eu fiz toda aquela lista de coisas que eu precisava fazer? Se você não sabe exatamente o que fazer com uma atividade, você pode entender se ela é importante e urgente, se ela é só importante, mas não é urgente, se ela não é importante e nem urgente, ou se ela é urgente, mas não é importante. E aí, olha que legal, vocês têm esse material, vocês podem usar essa ferramenta para o que vocês quiserem. Estou em dúvida, eu devo atender esse cliente agora? Olha, é importante, mas não é urgente, que é o caso do... não é para agora, entendeu? Se eu falar com ele daqui 1 hora, que é quando eu vou terminar esse peticionamento, para eu não perder o fio da minha tese, não vai ter problema. Eu vou decidir quando fazer e estou decidindo o que farei daqui 1 hora. É importante e é urgente. Eu vou fazer imediatamente. Mas pode ser que não seja importante, mas seja urgente. Se não é importante, o que eu entendo trazendo esse conhecimento dessa ferramenta para o mundo do direito? Será que é algo que a gestão financeira pode fazer do escritório? Sabe aquela coisa? Às vezes o cliente, na verdade, ele está querendo falar, mas ele está com uma dúvida no pagamento. Ou então ele está com uma dúvida de como vai ser a audiência, mas aqui dentro do escritório existe uma pessoa responsável por tirar as dúvidas dos clientes em relação às audiências online. O que eu vou fazer? Delegar. Fala assim, fulano, o ciclano está precisando falar com você sobre tal assunto. Por favor, entre em contato. Quer dizer,
Você já soltou a demanda, já delegou a demanda. E aquilo que não é nem importante, nem urgente, você vai excluir. No caso do atendimento ao cliente, a gente recomenda que você nunca faça isso, porque você não deve excluir e ignorar o seu cliente que te ligou, que te mandou mensagem. Mesmo que não seja importante nem urgente, se não dá para delegar, então você faz ainda que depois, porque, afinal de contas, a pessoa mais importante do seu escritório é o seu cliente. Lembre-se disso, a gente só existe porque tem cliente. Essa história de, nossa, mas meu cliente, nossa, ele é muito difícil. Gente, ele é difícil, ele tem um problema. Imagina você quando você vai no médico. Às vezes, até quando é exame de rotina, você já não fica tão feliz, porque vai que descobre alguma coisa, né? Tô me sentindo tão saudável, fazer um exame de sangue, vai que eu não tô tão bem. Imagina o cliente que, em regra, isso também é uma tendência, a gente poderia conversar em outro momento. A gente tem buscado aí um direito que é mais preventivo, mas, em regra, a pessoa ainda vincula o direito e o advogado ao problema colocado, ao problema já criado. Então, a pessoa que te procura, ela não está no melhor momento da vida dela. Então, a gente precisa ter esse cuidado sim, tá bom? Aqui, excluir nunca no atendimento ao cliente. Mas pode ser que você tenha, sim, atividades dentro do seu escritório que poderiam ser excluídas, porque, de repente, estão te fazendo perder tempo. Combinado? Voltando aqui para a nossa agenda básica, para que vocês entendam, então nós teremos aqui diferentes blocos de atividades, considerando os temas dessas atividades e considerando a maneira como elas vão impactar positivamente o seu dia a dia. Luísa, existem coisas que você poderia orientar a gente nesse momento? Tem algumas coisas que eu gosto de fazer dentro de um escritório de advocacia que eu acho que são interessantes. Por exemplo, reservar a segunda e deixar ela um pouco menos rígida para compromissos pré-estabelecidos. Porque, em regra, gente, eu falo em regra porque cada escritório de advocacia é um universo em si mesmo, mas, em regra, a segunda-feira tende a ser um dia mais pesado dentro do escritório de advocacia. São muitas coisas, às vezes, que aconteceram no final de semana, cliente que mandou mensagem, movimentação. São coisas, assim, que se você já colocar 4, 5 atendimentos à tarde, você só vai ter o período da manhã, por exemplo, para resolver essas demandas que surgem. Então, às vezes, compensa você deixar um dia mais para serviços que a gente chama de bastidor, que é o peticionamento, que é a organização financeira, que, de repente, é uma organização de marketing, para que, se tiver aquela emergência, você tem tempo para isso. Assim como a sexta costuma ser um horário mais tranquilo, a sexta-feira à tarde. Então, também é um momento que você pode deixar mais para, de repente, estar estudando, que é um momento que você pode deixar mais para estar se aprofundando em questões técnicas, ou também trazer algumas questões de gestão para cá, porque normalmente não tem mais audiência, então não tem o risco de você pôr para fazer uma coisa e aí ter audiência e isso acabar atrapalhando aí a sua rotina. Então, são coisas com as quais a gente pode ir ajustando e trabalhando, que não são regras 100%, mas que tem aí uma boa previsibilidade. Um outro ponto também bem interessante é deixar um dia da semana para você descansar, mas, se necessário, pegar, sim, um outro dia. A gente que é profissional liberal tem muito essa questão, né? Não vou trabalhar no final de semana, ou também tem um outro time que enche o final de semana de atividade. Pessoal, nenhum nem outro. Escolham 2 períodos, que podem ser 2 períodos pela manhã, 2 períodos à tarde, para trabalhar quando for necessário. Se não for necessário, não vai trabalhar sem culpa, mas às vezes a gente sabe, olha, Luísa, eu estou fazendo um mestrado, olha, Luísa, eu estou fazendo uma pós, eu estou fazendo um curso, não cabe aqui. Coloca no final de semana para fazer, sem nenhum tipo de culpa. Lembre-se sempre de, entre uma atividade e outra, descansar. Isso também é relevante. Tem gente que senta às 8 horas da manhã e levanta meio-dia. Gente, precisa levantar aí no máximo a cada 50 minutos, estica a perna, toma uma água, come alguma coisinha, em cada intervalo você vai fazendo uma determinada atividade. Isso vai te ajudar fisicamente, ajuda o seu corpo, ajuda na circulação sanguínea, faz com que você não chegue aqui ao final do dia muito cansado. E também no aspecto da criatividade, da capacidade cognitiva, vai te ajudar a conseguir ser mais focado e a ter melhores ideias. Bom, vamos interromper aqui agora, vamos voltando aqui para o nosso bate-papo. Então, aqui nós estamos falando sobre como ter qualidade de vida na advocacia, como ter produtividade gerenciando o seu escritório. E a gente está vendo que não é
uma fórmula mágica, muito pelo contrário, porque não existe uma fórmula. Quando a gente fala de agenda, a gente precisa entender isso. O que dá certo para mim pode não dar certo para vocês, bem como o que é qualidade de vida para mim não é qualidade de vida para vocês. Cada um de nós tem as suas próprias expectativas em relação à vida, em relação à carreira, em relação à advocacia. Então, é muito importante que a gente tenha, certo? Essa tranquilidade de construir a nossa agenda, de construir a nossa rotina com base no que faz sentido para a gente. E sempre pensando no quê, pessoal? Sempre pensando aonde eu quero chegar. Sempre pensando qual é o meu desejo com a minha carreira, com a minha vida, com os meus negócios. Porque tudo isso forma um único sistema. Qual sistema? O sistema você, o sistema da sua vida, certo? Isso faz muita diferença. Um outro ponto que faz muita diferença, pessoal, e que é necessário dizer, certo? Trazer aqui para a gente, é que a gente trabalhe, que a gente entenda que a advocacia, como qualquer carreira, vai ter os seus momentos mais tumultuados e os seus momentos mais tranquilos. O profissional liberal tende a ter muita dificuldade em lidar com isso, com esses altos e baixos. Então, a gente se desespera quando tem pouco cliente e muito tempo, a gente se desespera quando tem muito cliente, quando tem pouco cliente e muito tempo, quando tem pouco tempo e muito cliente. Entender que a sua agenda também vai sofrer essas fases, esses altos e baixos, e quanto mais você aprender a conviver com isso, a lidar com isso, também mais qualidade de vida você vai ter. Por fim, mas não menos importante, eu queria dizer para vocês que talvez muitos de vocês que estejam aqui, certo? Foram parar na advocacia, mas não tinham certeza. Talvez muitos de vocês que estejam aqui tenham um modelo de carreira slash, e nesse modelo de carreira, talvez a advocacia hoje não seja a sua prioridade, pode ser que ela venha a ser amanhã. O importante é, sejam honestos com vocês, honrem, né, essa linda carreira, afinal de contas, no mês do advogado, a mensagem acho que não poderia ser diferente. Nós temos um papel social extremamente importante, o papel do advogado e da advocacia é fundamental, não só para o país que a gente vive, mas para o mundo e para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, enquanto vocês estiverem aí advogando, que vocês tenham muita qualidade de vida e nunca se esqueçam de realmente honrar essa escolha que vocês fizeram. No mais, eu gostaria imensamente de agradecer mais uma vez a confiança. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Eu espero aí que a gente possa continuar agora o nosso bate-papo através das perguntas. Muito obrigada a todos. Excelente, doutora Luísa, muito obrigado pela maravilhosa palestra, excelentes ensinamentos. Espero conseguir levar esse aprendizado para a vida, colocar em prática mais do que tudo, né? Porque assistindo assim a gente se sente impactado por tantos aspectos aqui. Quem sabe um pouco, pelo menos amanhã, já consiga colocar em prática para melhorar um pouco a nossa qualidade de vida, melhorar a gestão do nosso tempo. Mas vamos passar aqui um pouco as perguntas. Assim, esse excesso de trabalho realmente tem sido notado, né? A gente conversa com os colegas, realmente alguns têm se queixado bastante, não muitos até, e alguns até trazem aqui, uma colega nossa relata que se sente até suspeita de estar sofrendo a síndrome de burnout. E aí, diante do contexto atual, e realmente é uma situação em que tantas pessoas estão perdendo o emprego, né? Não tendo essa dificuldade de trabalhar, e aí entra um componente tão complicado, uma pergunta para uma psicanalista aqui, mas que é a culpa. É a culpa diante de tudo isso. Então, já tem o trabalho aqui do advogado exageradamente, trabalha muito, em home office, que é difícil desassociar e fazer essa gestão do tempo de maneira adequada, e ainda agregando esse fator culpa na medida em que você vê a sociedade tão sofrida e perdendo emprego, aí você fala, bom, acho que eu nem devia poder reclamar, não posso sofrer, não tenho esse direito de sofrer.
qual a recomendação para sair um pouco desse labirinto que essas pessoas se encontram, além, claro, da sempre necessária busca de um apoio profissional, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se a gente acredita que nós podemos estar diante de qualquer quadro clínico, a recomendação é a busca, certo, por um médico psiquiatra, que é quem vai poder fazer o diagnóstico correto. A gente escuta psiquiatra e já pensa assim, mas eu não estou louca, só faltava isso, agora eu estou culpada, atarefada e louca. Não, certo? O psiquiatra é um médico que vai poder te ajudar a lidar com essa sua dificuldade, a entender exatamente o que está acontecendo. Importante dizer que no último ano, André, e aí eu não vou trazer números, tá bom, oficiais, eu vou trazer meus números, mas eu posso dizer que eu nunca trabalhei tanto com tantas colegas que estavam passando por burnout, como eu trabalhei de 2020 para 2021. Lembrando que eu não fazia parte clínica, eu simplesmente atuava aí justamente organizando, planejando para diminuir o peso. Então, realmente, novamente, não tenho dados oficiais, mas pelo que eu pude perceber, foi um aumento muito grande disso. O burnout, a gente precisa procurar essa ajuda. E para a culpa, o que fazer? Entender de onde vem a culpa. A culpa, normalmente, ela vem da sensação e da ideia de que eu estou fazendo algo errado. Porque se eu estou fazendo algo certo, eu fui ensinada, fui condicionada a não ter culpa. Essa culpa, inclusive, ela pode vir do nosso inconsciente. Porque às vezes você pensa, mas eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou culpada? Porque internamente, no nosso inconsciente, existe algo que nos diz que nós estamos errando. No caso que tá faltando emprego, tem um monte de escritório de advocacia sendo fechado, e eu que estou indo bem, estou me sentindo cansada, frustrada, não sei mais o que fazer. Olha a culpa que vem, gente, porque nós temos a ideia de que eu devia estar agradecendo. Só que você precisa entender que você estar cansada, você estar frustrada, não diminui, certo? Não diminui a sua gratidão. Não diminui o fato de que você está feliz. Você estar cansada não quer dizer que você não gosta do seu emprego, não quer dizer que você não valoriza aquilo que você tem. Só que quer dizer que você está enfrentando um esgotamento físico que também está chegando ao seu nível psíquico, também está chegando no nível emocional. Então, aqui é muito importante a gente identificar a culpa e entender que você não está fazendo nada errado. Gente, ter sono, estar cansado não é errado. É que, infelizmente, nós estamos sendo tão estimulados, e não é estimulado só pelo home office, a gente tem que lembrar que o poder, às vezes benigno, às vezes muito maligno das redes sociais, aonde você entra e tem alguém produzindo conteúdo. Vocês não ficam assim? Está produzindo conteúdo o dia inteiro, entendeu? Você mal acordou, já tem muitas vezes uma colega advogada que trabalha muito bem e ela já postou, ela já fez isso, ela já engajou, ela já se relacionou e você ainda nem entendeu exatamente o que é marketing de relacionamento, meu Deus, conteúdo, ai, vou aparecer. E aí vem a culpa, e aí é mais culpa. Então, veja bem, a gente não está falando só da culpa pertinente do cansaço, mas essa culpa de também, muitas vezes, eu estou cansada e ainda assim eu não estou atingindo as metas. Aí a gente volta lá no nosso Smart. A meta de quem, colega? Porque a meta tem que ser sua. A meta não pode ser dos outros. Se aquela pessoa está fazendo o que ela faz e na vida dela dá certo, gente, parabéns para ela. Não vamos ficar também aqui falando mal dos outros. Mas não se compare com ela, porque não é o que você quer muitas vezes. Que também é um outro aspecto para você lidar com a culpa. Além de analisar o seu inconsciente, ver o que está lá dentro, que está engatilhando essa culpa, é entender que às vezes está se culpando por alguma coisa que nem é importante para você. Sinceramente, olha para sua história, quantas vezes você se sentiu mal por querer uma coisa, se você fosse analisar no fundo você não queria. Era muito mais uma familiar. Então, esse também é um aspecto extremamente importante. Terceiro ponto que pode ser levantado, me torna um pouco repetitiva aqui, mas gente, cuidar da sua agenda, aprender a falar não, estabelecer limites. Nós temos uma dificuldade gigante de falar não. Se a gente for trazer a questão da construção também social, está muito ligada à infância. Por quê? O não, para além dele ser gramaticalmente negativo, ele também é socialmente negativo. Quem fala não é chato, gente. Lembra quando sua mãe falava não para você? Você não gostava dela naquele momento. Quando seu pai te falava não, ele era uma pessoa desagradável para você. E aí a gente cresce com esse aspecto de que
Se eu falar não, as pessoas não vão gostar de mim. Se eu falar não, eu vou ser o estraga-prazeres. Lembra quando você era adolescente? Você até sabia que você não devia matar a aula. Mas aí, se você não falasse não, todo mundo ia falar, tá vendo? Olha que pessoa chata, não entrosa. Então, aí você ia lá e fazia aquilo que você não queria. E, infelizmente, a gente está sendo, às vezes, adolescente até hoje nesses quesitos, porque até hoje a gente, muitas vezes, tem dificuldade de falar o não. Então, procure ajuda, certo? Que possa aí te diagnosticar, te ajudar e te dar todo o amparo. Isso é fundamental. Entenda a origem da sua culpa, busque racionalizar ela e fale não para se livrar desse cansaço excessivo. Excelente. Mudando um pouco agora, é um aspecto que foi tratado e agora novamente comentado das mídias sociais e a tecnologia como impacta um pouco, mas realmente é algo que modificou a advocacia, que foi o WhatsApp, né? Os clientes todos com o nosso contato e a qualquer momento, final de semana, à noite, a gente recebe essas mensagens e às vezes com o azulzinho que tica, que já leu, e aí demora 15 minutos, não responde, parece que você já está negligente com o cliente, né? Que é tão importante, como você acabou de mencionar. E aí, de certa maneira, você já deu essa sugestão de a gente colocar em blocos, no tempo, né? Definir qual o melhor momento do dia para responder, só que para conseguir fazer esse juízo do que é importante, que é urgente, você precisa, de certa maneira, ficar monitorando o WhatsApp. Como lidar com isso? Porque, eu vou falar por mim, eu olhei, a cabeça, a concentração já saiu do que eu estou fazendo, e eu preciso, às vezes, de uns 10, 15 minutos, eu conseguir entrar no trabalho que eu estou, olhei para o WhatsApp, distraí, começo a pensar naquele assunto, que é mesmo que eu estava fazendo, demoro mais 15 para voltar, mas quando eu volto pensando naquilo que eu estava fazendo, quando eu vejo, dá um cansaço mental tudo isso. Muito. E Como eu acho você faz para lidar com isso? que eu acho que a gente tem tantas coisas que a gente pode dividir, vou contar coisas que eu faço. No meu caso, por exemplo, eu divido em pequenos blocos. Então, em vez de eu, de repente, pegar 1 hora para fazer essas respostas, eu pego 4 blocos de 15 minutos, 4 blocos de 20, vai depender da sua realidade. Às vezes você vai precisar até de 4 de uma, né? Não sei. Mas então, por exemplo, se você chega no escritório às 8, você fica das 8 às 9 respondendo. Depois você fica 1 hora antes do almoço, das 11 ao meio-dia. Gente, das 9 às 11, algo ser muito urgente, eu acho complicado. Para além disso, lembre-se, passe o telefone da secretária. Não passe o WhatsApp, não, passe o telefone. Porque aí, quem for urgência, a mesma pessoa liga nessas 2 horas. Então, você também, veja bem, você não deixou de estar disponível nessas 2 horas, só que sim, você criou um dificultador. E é um dificultador que eu vejo como pertinente, porque hoje as pessoas mandam mensagem para tudo, entendeu? Para qualquer coisa o cliente está mandando mensagem. E sim, ele é muito, muito importante. Mas a gente também precisa passar por esse processo de educação nossa e do cliente na questão das respostas. Ainda nessa questão, se depois do almoço você fica mais 1 hora, mais meia hora respondendo, perceba, do meio-dia às 2 novamente. E aí depois, 6, 7 horas, a hora que você for sair, você faz mais um bloco de resposta. Quer dizer, em nenhum momento o cliente ficou sem o amparo. Então, essa pode ser uma flexibilização. Você pulveriza esses momentos de resposta ao longo do dia para facilitar. Um outro ponto muito importante que eu vejo, a separação do celular pessoal para o celular profissional. Advogado tem só um celular, só um número, só um WhatsApp. O que acontece? Ele passa esse número para o cliente natural. Só que o cliente, muitas vezes, ele vai ligar meia-noite, ele vai mandar um WhatsApp a 1. Olha, doutor, não precisa ler agora, não, tá? Lê só amanhã de manhã. Só que aí já pitou, você já acordou, você já não está mais muito feliz com a vida, já vai ter dificuldade em dormir novamente. Então, ter 2 números também pode te ajudar nesse sentido. Luiz, eu não posso ter 2 números, porque conheço parceiras, colegas advogadas, e de repente elas têm uma advocacia tão artesanal, uma advocacia onde tem uma relação tão
próxima com o cliente, são aqueles escritórios boutique, que às vezes isso não serve para você. Mas tirando esses escritórios, mesmo os escritórios maiores, que ainda trabalham com uma advocacia humanizada, que ainda trabalham com uma relação próxima, para eles isso já é extremamente possível. Então, eu tenho meu telefone profissional, ele fica ligado em horário comercial, pode ficar em horário não comercial, por exemplo, o meu profissional, eu olho ele aos sábados e domingos, só que em horários estratégicos. Então, eu sei que sábado eu vou trabalhar até meio-dia, até 1 hora, coisas internas, deixa ele ligado, porque não tem problema, estou trabalhando, não vou me sentir mal de responder. Só que depois, do sábado até da tarde, até um determinado horário do domingo, vai ficar desligado, porque eu também preciso desse descanso. E isso, novamente, também tem validade, não é para todo mundo. De repente, você faz penal, e dependendo da área que você faz, você sabe que seu cliente vai ter um problema no sábado de madrugada. Quer dizer, já não é o meu caso, entendeu? Família não costuma ter esse tipo de problema. Então, até pode, né? Mas normalmente é assim. Se vocês me desculpem a piada da informalidade, às vezes é o pai que não devolveu a criança em 5 minutos, mas se você não atende dali 10 também, ele devolve, dá tudo certo. Então, são coisas que são mais flexíveis, mas dependendo da área que você tá, você vai ter. Mas, novamente, para a maioria, essa regra serve, para a exceção vai ter que fazer diferente. Então, isso ajuda você entender também como lidar com o WhatsApp. Uma outra ferramenta que eu acho bárbara dentro do WhatsApp, o WhatsApp Business. Vocês estão usando o WhatsApp Business, vocês estão etiquetando as conversas de vocês, porque isso também é importante, isso também te ajuda. Olha, cliente mandou uma mensagem, de repente, e eu estou entrando na audiência, mas, gente, eu não posso esquecer de responder. Puxa ali para o lado e etiqueto. Responder. Quer dizer, no final do dia eu não vou esquecer. Eu, inclusive, faço muito isso. Eu vou colocando, eu tenho a etiqueta de urgente, eu tenho a etiqueta de responder, eu tenho a etiqueta, por exemplo, de eventos, que está lá, porque eu já sei, eu preciso falar com alguém, já clico naquela etiqueta, vem todo mundo, já sei com quem eu vou achar. Isso também ajuda vocês. E no final do dia, no meu último bloco de respostas, eu faço esse pente fino. Olho tudo, parece até um pouquinho de toque, às vezes, mas eu olho tudo mais de uma vez para ter certeza que eu não esqueci nenhuma das etiquetinhas de responder. E aí você também consegue novamente, você está tendo gestão de tempo e qualidade de vida, porque a hora que você desliga de verdade, porque você está tranquila que você não deixou nada para trás. Muito bom. Seguindo aqui nas perguntas, pedem uma ajuda aqui para, se puder falar um pouquinho sobre a organização do trabalho no home office. Perfeito. Bom, uma sugestão que eu acredito que seja muito importante é a delimitação de tempo. Eu acho isso fundamental, mas vamos aprimorar em outras áreas, porque essa a gente já falou bastante aqui. O segundo momento é uma organização espacial aonde você vai trabalhar, certo? Comentava ainda com o doutor André, antes do nosso bate-papo aqui com vocês, que eu também fiz isso, eu fiz um pacto comigo mesma, por assim dizer, de não tirar o notebook do home office durante a pandemia. Porque muitas vezes eu já tinha essa prioridade, daí já era uma coisa minha, se não é de vocês, vocês até podem implementar, de não levar trabalho para casa. Então eu sempre preferi, tem trabalho? Então sábado eu acordo e vou para o escritório. Era como eu me organizava. Também devemos lembrar que eu estou no interior, tudo é muito mais rápido, muito mais fácil, de repente essa pode não ser a sua realidade, mas era a minha. Então eu já tinha essa ideia de não trazer o trabalho para casa, mas quando o trabalho veio para casa, eu comecei a ter um pouco de dificuldade, às vezes, de fato, de deixar ele só dentro de um cômodo. Quando eu percebi o que eu estava fazendo, eu cortei. Então essa também é uma orientação. Qual é o lugar que você trabalha? Exatamente. Olha, Luiz, eu não tenho um home office na minha casa, mas tudo bem, onde você vai trabalhar? Você tem um espaço na cozinha que você pode arrumar ali para você ficar quietinha? Tem um espaço na sala? Perceba que eu estou indo por onde seria melhor, porque aí a gente chega onde? Luísa, tem que ser dentro do quarto, eu não tenho outro espaço. A gente sabe que muitas pessoas em grandes cidades, como São Paulo, de repente, não tem esse espaço dentro do apartamento, dentro de casa. O que eu vou fazer? Crie um ritual. Então, levanta, arruma a cama, prepara um fundo, porque às vezes você vai ficar olhando o dia inteiro para a tua cama, gente. Toda reunião que você for fazer, você põe ali, né, para distorcer um pouquinho, mas você sabe que ela está atrás de você. Isso gera ali, né, uma preguiça, gera um cansaço, então isso é importante. Olha, agora eu estou aqui
trabalhando. Para além disso, além de definir o local, organize o local também. Porque quando a gente está no escritório, a gente às vezes tem um cansaço físico menor, porque também eu tenho uma iluminação adequada, eu tenho uma cadeira adequada, eu tenho uma mesa adequada. E às vezes, nesse sentido, dentro de casa, a gente não tem tudo isso. Então, vale a pena pensar se eu posso reorganizar o meu ambiente, se de repente eu vou precisar adquirir alguma coisa para melhorar, seja a iluminação, por exemplo, seja o aspecto sonoro, para que eu possa, então, também render mais de uma maneira mais satisfatória. Porque tem muita gente que também está trabalhando muito mais horas porque não está sendo produtivo. Lembra aquele conceito que a gente falou? Antes eu trabalhava das 8 às 18, agora eu estou das 8 às 22. Mas é porque no meio do dia eu paro e eu vou fazer almoço, antes eu comia fora. Meu filho está fazendo uma aula, dá umas duas que ele tem dificuldade, eu fico do lado acompanhando. Veja bem, nada disso está errado. Só que eu preciso ter a consciência do que eu estou fazendo, porque senão eu começo a me sentir mal. Nossa, a gente trabalha das 8 às 22. Só que, na verdade, você nem está trabalhando das 8 às 22, porque você está ficando ali 3, 4 horas do seu dia fazendo outras coisas. Só que por ser uma coisa que não está na agenda, que não está organizada, eu sinto que eu estou trabalhando muito mais também, que eu estou muito mais cansada, além do fato, sim, de que tem gente que está trabalhando das 8 às 22. Aí, gente, a palavrinha se chama limite. Se antes você fazia das 8 às 18, por que você não está fazendo mais? Alguma coisa está errada. Ou você está naquele grupo que não está sentando e trabalhando, porque acaba se perdendo com os afazeres domésticos e outras coisas, ou tem alguma coisa que está errado aí na maneira como você está se organizando. Um outro pedido de ajuda aqui, uma dica que eu também me incluo aqui, que é com relação à questão da procrastinação. Você falou bastante da questão do que é urgente, o que é importante, né? E mostrou o gráfico, que é bem visual, ilustrativo, a gente consegue se posicionar ali. E realmente, muitas vezes, a gente se coloca nessa situação de só fazer o que é urgente e acaba deixando o que é importante para depois. Parece que nunca dá tempo de fazer o que é de fato importante, né? Qual que é a sugestão para que a gente consiga evitar essa procrastinação e fique fazendo só o que é urgente, sabe? Só aquela situação, não, isso tem que fazer agora, depois eu faço. Porque, às vezes, o importante é difícil, né? Então, parece que é fácil fazer o que é urgente com o pretexto de que é urgente, então tem que fazer. Como que a gente muda essa mentalidade? Mentalidade. E aí, realmente, o primeiro passo é a gente entender da onde está vindo a procrastinação. Porque existe aquela procrastinação que a gente fala de uma maneira mais usual, que ela é indisciplina pura, entendeu? Ela não é outra coisa, ela é simplesmente falta de disciplina. Para essa, o que existe é a resiliência, a resistência na criação de um novo hábito. Então, é realmente eu me comprometer com aquilo e fazer o que precisa ser feito. Porque eu quero? De maneira alguma, mas porque precisa ser feito. Então, esse é um ponto muito importante em relação à procrastinação que vem da indisciplina. Vamos pensar de maneira racional. Eu sei o que precisa ser feito, eu coloquei na agenda. O que me impede de cumprir além do meu próprio comportamento, da minha própria indisciplina? Então, para isso, é realmente entender o que precisa ser feito. Depois, a gente pode começar a analisar as atividades em si. E aí a gente pode encontrar duas origens para a procrastinação. As atividades que eu não sei fazer, ou que eu acho as atividades que elas são chatas, certo? E as atividades que eu não... Então, ou as chatas, ou as que eu não sei fazer, então eu tenho medo, tenho receio, tenho ansiedade. Motivo muito comum a jovem advocacia, que às vezes está começando, não fez tanto estágio, ou não aprendeu uma determinada coisa no estágio, vai começar e tem os seus receios. Por que isso? Porque se eu faço só o que eu gosto, Freud ensinou isso pra gente. Ser humano busca o quê, gente? Prazer. Eu quero ser feliz, vocês querem ser felizes. Nós não gostamos do que não dá prazer, a gente foge da dor, ainda que muitas vezes nessa fuga a gente crie mais dor, mas conscientemente eu acho que tá tudo certo. Então eu preciso entender nesse sentido, a gente troca a palavra disciplina pela palavra, infelizmente, maturidade. E você precisa entender que você pode sentir dois prazeres. O prazer de não
fazer o que você gosta agora e fazer depois, ou você pode sentir depois o prazer de ter cumprido aquilo que você havia se proposto. O primeiro ímpeto do ser humano é pensar no prazer imediato. Mas se você, com maturidade, pensar, olha, eu vou fazer essa troca, porque se eu fizer agora, vai ficar mais bem feito. Se eu fizer agora, já vai ficar feito. Se eu fizer agora, eu não vou mais ter problemas. E aí você consegue realizar. E para a procrastinação que vem da insegurança, você pode buscar estudar, se aprimorar, ter certeza que essa insegurança tem que essa insegurança tem certo fundamento, porque às vezes ela não tem, e se aí ela não tem, você também precisa trabalhar a sua segurança, a sua autoconfiança, todos pontos aí que vão te ajudando, então, a melhorar a sua procrastinação. Mas, eu digo infelizmente, porque se alguém descobrir um dia a cura, por assim dizer, da procrastinação, essa pessoa vai sair muito bem, porque todo mundo gostaria de tomar um remedinho e não procrastinar mais. Mas por ser uma questão comportamental, foi um comportamento adquirido através da repetição. Você precisa começar a repetir agora no sentido contrário. E se você sentir que você tem essas dificuldades atreladas, realmente eu não gosto de fazer o que eu não gosto de fazer, ou eu tenho dificuldade, lidar com essas questões também que estão por trás. Muito bom. Bom, doutora Luísa, vamos encaminhando aqui para o final, já adiantado da hora, passamos um pouquinho já. Agradeço a todos os participantes que enviaram perguntas, estiveram conosco aqui, realmente gostaria de parabenizá-la, foi uma noite excepcional, conteúdo muito elogiado, todo mundo pedindo para que a gente faça mais palestras como essa, já fica aqui o convite para uma próxima, a associação estará atenta e empenhada para trazer mais conteúdos como esse. Já gostaria de reiterar o que foi dito várias vezes no nosso chat, mas esse conteúdo vai estar disponível daqui uma semana, 10 dias, na Aspflix, que é o nosso serviço de streaming. Então, esse é um conteúdo disponível com a apresentação, os slides, lá os gráficos que a gente comentou aqui, visualmente falando, que pode nos ajudar bastante nesses desafios que temos aqui. Então, passo a palavra para a doutora Luísa para o encerramento e, de novo, agradecendo. Bom, mais uma vez, então, eu agradeço o convite da ASP, agradeço a toda a diretoria da ASP, a todos os conselheiros na sua figura. André, muito obrigada pela confiança, para mim foi uma honra estar aqui com todos vocês. Eu agradeço a participação de todos, as mensagens de todos, fico muito feliz pelo feedback de vocês. Sigo à disposição de vocês, caso vocês precisem de algo, vai ser um prazer continuar conversando com vocês. Já deixo aqui o meu aceite para eventos futuros, com certeza será uma honra estar aqui com vocês. E gostaria de fazer um agradecimento também na figura do Felipe e da Ângela, com quem eu acabei tendo mais contato ao longo de todo esse processo, por toda a equipe também dos bastidores da ASP, que tanto me ajudaram, que tanto me auxiliaram, para que eu também pudesse estar aqui, para que a apresentação corresse bem e tudo mais. Eu costumo falar que o pessoal aí dos eventos, do backstage, é quem realmente sustenta todos esses eventos digitais, online, que vão aí dando esse suporte. Então, muito obrigada também a todos vocês. Tenham todos uma boa noite e lembrem-se, gente, gestão do tempo não é engessada. Se eu pudesse deixar uma mensagem final, gestão do tempo não é engessada e qualidade de vida é muito mais do que simplesmente dormir bem, acordar bem, isso faz parte, mas é você realmente saber para onde você está indo na sua vida como um todo e construir caminhos para isso. Muito obrigada, André. Obrigado, boa noite a todos. E participem, continuem participando dos eventos do mês da advocacia, termina só na semana que vem. Boa noite, doutora Luísa, até a próxima. Boa noite. Até mais, pessoal.